tema da mensagem é Pagando para Fugir de Deus. Eu me lembro que era seminarista e o meu professor havia conversado comigo e ele passou para os alunos um esboço nessa época falando sobre isso, baseado ainda nesse esboço, mas com atualizações. Hoje nós queremos trazer aos irmãos essa mensagem tão importante para o nosso coração e que nós temos tanto para aprender com essa história desse profeta do Senhor chamado Jonas. Deixa eu só fazer um teste aqui. Ok, está tudo certinho, está funcionando. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas e vamos então ler capítulo 1, dos versos 1 a 3. Capítulo 1, dos versos 1 a 3. Os irmãos podem ficar sentados, mas eu peço que estejamos então observando a palavra do Senhor com muita atenção. Quantos acharam, digam amém. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como se fosse possível. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos dá nessa noite, e oramos que a tua palavra venha nos vivificar, nos fortalecer, a fim de que nós estejamos dentro do propósito do Senhor, da vontade do Senhor, sem contornar, sem pegar atalhos, sem seguir na direção contrária, mas seguindo a direção que o Senhor nos dá. Muito obrigado, meu Deus. Essa é a nossa oração, que eu seja apenas um instrumento do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos irmãos. A história do profeta Jonas é conhecida de todos nós. Por ser essa história, apesar de pequenina, com apenas 4 capítulos no livro de Jonas, mas trazendo coisas surpreendentes para nós e lições que nós não podemos esquecer. Mas para a gente ter uma noção realmente dessa situação, eu quero lhe convidar para a gente lembrar alguns dados que são importantes dentro da história de Jonas, que vocês vão poder acompanhar conosco aqui no telão. Então, o porto de Jope é exatamente hoje essa bela imagem que vocês têm aqui. Atualmente, hoje, fica em Tel Aviv, Israel. Ali era o porto de Jope. Foi esse porto que Jonas decidiu tomar, chegar lá para poder pegar a embarcação, o navio, da onde ele então fugiu ou tentou fugir da presença de Deus. Uma outra coisa importante que eu queria que os irmãos observassem comigo é que de Jerusalém ao porto de Jope são quase 52 quilômetros. Então, só para os irmãos terem uma ideia, para seguir de Jerusalém até para chegar ali ao porto, ele teria que gastar um bom tempo andando, só para pegar o porto. Se ele tivesse obedecido quando Deus disse para ele ir à cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, ele poderia sair de Jerusalém, que sairia bem mais perto, e poderia fazer alguns dias de caminhada e chegar lá. Mas ele preferiu
primeiro fazer essa caminhada para chegar ao porto de Jope, atualmente Tel Aviv. Essa aí é a cidade de Nínive hoje, e é atualmente Mossul, que fica no estado de Ninawa, no Iraque. E o rio que está ali diante dele é a margem do rio Tigre. Então, o acesso era bem difícil. Hoje foram criados canais melhores para chegar até lá, mas não se chegava com muita facilidade. Nós vamos ver, inclusive, que talvez nós não temos precisão bíblica dentro da história para dizer aonde foi que Jonas foi lançado fora do navio. Lembra? Ele foi lançado fora do navio a pedido do próprio Jonas, porque começou a vir uma tempestade. E havia uma crença já de todas as pessoas que navegavam que não podiam andar com alguém que era culpado. Se eles descobrissem que havia alguém que era culpado de alguma coisa dentro de um navio, dentro de uma viagem, aquilo era um mau presságio. E naquele dia, Jonas se acusou. Não, eu sou o problema dessa viagem. Só que ele criou um problema maior para os marinheiros, porque ele disse: vocês devem me jogar fora. Eles disseram: agora que é. Todo mundo está clamando ao seu Deus, mas se a gente joga ele fora e o Deus dele fica mais chateado conosco, aí nós estamos em apuros, está todo mundo morto. Mas se tem uma ideia que mais ou menos ele possa ter sido jogado ao rio, mais ou menos quando ele estava ali saindo da Mesopotâmia, chegando mais ou menos perto de Creta. O que ele lhe daria para, estando na praia, como a Bíblia diz que foi lançado à praia, a Bíblia não diz que ele foi lançado na praia de Nínive. Então, mais ou menos no lugar mais próximo, ele teria saído dali e talvez no lugar mais perto teria andado 200 quilômetros antes de chegar em Nínive. Mas então, para a gente compreender bem e vermos o tamanho de como Jonas se afastou da presença de Deus, ele correu tanto que, só para você ter uma ideia, a distância de Jerusalém para até Nínive são 884 quilômetros numa base. 884 quilômetros. E de Jope chegar a Tarsis são mais ou menos 3.777 quilômetros. Olha a diferença. Se ele resolve obedecer a Deus, ele estaria rapidamente, a sua viagem seria menor e ele estaria em Nínive muito rapidamente. Mas ele decide ir para longe de Deus. E a gente vê que ele estava com uma vontade de fugir de Deus mesmo, porque a distância aonde ele chegaria, se Deus não tivesse interrompido a viagem, ele estaria pelo menos a 3.777 quilômetros de distância. Você está vendo aí nessa linha, aquele pontinho vermelho lá embaixo, seria a saída ali de Jerusalém, próximo de Jope, e indo à direita, lá em cima, vermelhinho, seria Nínive. E pegando o outro lado oposto, com toda essa extensão, seria para chegar em Tarsis, que seria ali na Espanha. Você imagina que distância. Mas ele preferiu fazer isso, pagando um preço alto para fugir da presença de Deus. Tem uma pergunta que nós precisamos fazer hoje: será que nós não estamos fugindo da presença de Deus? Alguns estão fugindo da presença de Deus e pagam um preço muito alto por causa disso. Mas Deus não quer que a gente se afaste dele, nem da direção dele, e nem venhamos a ficar trôpegos no caminho, mas que estejamos firmes seguindo a Jesus Cristo. Só para informação também, a Bíblia fala sobre um Deus chamado Dagon, ou Dagon para alguns. E esse Deus, ele tem uma relação aí com a cidade, mas só para informação, não há uma veracidade sobre isso, mas alguns especulam, porque essa aí era a forma de Dagon. Se os irmãos lembram,
houve aquele episódio quando a arca da aliança foi levada, lembram? Pelos inimigos. E eles levaram a arca e colocaram dentro do templo onde estava o deus Dagom. Lembram disso? E quando eles colocaram a arca de frente para esse deus, o que aconteceu com o Deus? No dia seguinte, amanheceu com a cara no chão, todo quebrado, a imagem daquele Deus que era Dagom. E a imagem de Dagom é justamente assim, era uma representação de metade homem, metade peixe. Alguns dizem que talvez a mensagem de Jonas tenha sido tão impactante justamente por causa que havia uma crença naquela época que Dagom um dia sairia e se manifestaria, se personificaria em um homem e iria lá para trazer algumas revelações. Alguns dizem sobre isso, mas são apenas, como eu disse, meras especulações. Mas o profeta do Senhor levou uma mensagem para aquele povo que Deus queria, mas antes disso, ele fugiu do seu propósito. Então, vamos pensar juntos, porque no caso de Jonas, ele estava pagando para fugir da presença de Deus no sentido contrário à ordem de Deus. E essa foi a pior coisa para Jonas. Se você lembrar daquela imagem que nós colocamos antes, você vai lembrar que ir para Nínive era para um lado, e ir para Tarsis era para o outro. Deus não tinha dito para ele ir para Tarsis, mas para ir a Nínive, a grande cidade, e levar a mensagem, levar a palavra de Deus, a fim de que aqueles homens se arrependessem. E aliás, nós não temos um grande relato mais cheio de detalhes do que tipo de pecado aquele povo realizava. A única coisa que nos é dito é que o povo era muito violento, havia uma violência muito grande com os moradores ali daquele lugar. Deus queria que eles se arrependessem, e apesar da sua chamada forte, e a palavra sendo dita que se eles não se arrependessem, em 40 dias seriam destruídos, o que Deus queria é que aquele povo se arrependesse. Aliás, é o que Deus espera de mim e de você, que nós nos arrependamos das nossas obras más, que nós andemos na presença de Deus, que nós procuremos a paz e nos empenhemos por alcançá-la, que nós abandonemos o pecado, que nós procuremos andar segundo a vontade de Deus, que andemos segundo a palavra e a vontade de Deus. Mas no caso de Jonas, ele segue justamente em sentido contrário à ordem de Deus. Vá para Nínive, e ele vai para Tarsis. E muitas vezes Deus fala conosco também. Deus nos dá direções, faça isso, e nós fazemos. Deus nos direciona e nós obedecemos. Deus fala muitas vezes dentro do seu coração, mas será que a gente atende? O que Deus tem falado ultimamente para você? Deus fala. Me lembro que havia um irmão em Cristo, um senhor, ele contou uma história da vida dele, que todas as vezes quando ele se reunia, às vezes na casa dele sempre ia um irmão, uma irmã, e a mãe dele ainda não conhecia Jesus. E ele estava ali, e de repente chegava um irmão em Cristo, e ele começava a falar: rapaz, hoje Deus falou no meu coração algo assim maravilhoso que eu devo fazer assim, assim. Aí a pessoa que estava conversando com ele disse assim: olha, pois Deus falou comigo hoje também, e olha, Deus hoje me deu uma orientação assim, assim, assim. E outro que chegava conversava: olha, hoje Deus falou no meu coração dessa forma, que eu deveria agir dessa forma. E a mãezinha do irmão estava lá atrás da porta ouvindo, encolhida. Não foi uma hora, ela não aguentou, ela saiu de trás da porta, foi lá e falou assim: vocês ficam, eu não entendo vocês ficam falando todo o tempo que vocês ouviram Deus falar, que Deus falou com vocês, e olha que eu pelejo todo dia. Mas é porque ela não entendia que Deus fala de muitas maneiras. Deus fala através da sua palavra. O que Deus tem falado a você, meu irmão? O que Deus tem chamado no seu coração? Para que Deus tem te chamado? Você está indo na direção
que Deus chamou, da ordem dele. Uma segunda coisa nessa história de Jonas é que ele não só vai contrário à ordem de Deus, mas ele procura ficar o mais longe possível da presença de Deus. Lembram lá o gráfico? Podendo estar tão perto, foi o mais longe que ele pôde. Podendo estar a 800 e tantos quilômetros de distância, desejou estar a 3.000 e tantos quilômetros. E hoje, pegando os dados atuais, eu usei um aplicativo que nós temos, que a gente usa no celular para trânsito, e eu fiz uma simulação. Se ele tivesse hoje saindo de lá de Tel Aviv, que era Jope, saindo para Nínive, ele gastaria mais ou menos 10 dias andando. E se ele saísse de Jope, Tel Aviv, para chegar até ali na Espanha, mais ou menos por onde estava, ele levaria mais ou menos 1 mês e 11 dias de viagem. Portanto, 41 dias de viagem. Por que ele queria ficar tão longe? Por que ele pagou esse preço? Deixa eu dizer algo que é importante a gente lembrar. Se ele fosse para Nínive, mesmo que ele tivesse descido a Jope e pegasse uma embarcação, ele ia pegar uma embarcação menor e chegaria a uma margem mais próxima, e ele pagaria bem menos, seria mais fácil ele obedecer a Deus. Mas para você ter uma ideia, a Bíblia faz questão de dizer que ele pagou a passagem para ir para Tarsis e não para Nínive. E se pudéssemos fazer uma comparação nos dias atuais, se ele fosse para Nínive hoje, ele pagaria um barco. Mas se ele fosse para Tarsis nos dias atuais, ele estaria pagando um cruzeiro, um navio. Olha a diferença de preço. Nós não sabemos o que aconteceu, mas o coração do profeta titubeou. Alguns dizem que ele não queria ir justamente pela fama da violência daquele lugar. Alguns dizem que ele não queria ir porque ele não queria ver arrependimento em outra nação que não fosse a nação que Deus havia escolhido. Nós não podemos mensurar isso, mas uma coisa nós estamos vendo: ele foge o mais longe possível da presença de Deus. Escute, meu irmão, minha irmã, para onde você está indo? Meu amigo querido, para onde você está indo? Você vai em direção a Deus? Você está buscando a presença de Deus? Ou você está indo em direção contrária, se afastando, ficando longe da vontade e da presença de Deus? Hoje é uma noite para pensar. Hoje é uma noite para refletir. Hoje é uma noite para voltar para a direção do grande de Deus. Finalmente, Jonas paga para fugir da presença de Deus. E ele faz isso sem entender que Jesus Cristo, o próprio Deus, pagou um maior preço por mim, por você, por ele. Qual é o preço que você paga hoje? Um preço para ficar longe de Deus? Lembre que Jesus Cristo foi aquela cruz, por mim, por ti. Tomou a cruz. Antes da cruz, houve a via dolorosa. Antes da via dolorosa, carregando a cruz, houve os chicotes. Antes dos chicotes, Jesus estava orando em grande agonia no Getsêmani. Seu suor se tornava em gotas de sangue. Ele sentia cada coisa e sabia por tudo o que ia passar. Os homens vão buscá-lo com varapaus, com porretes, e preparados para linchar o Filho de Deus. Levam ele. Ele vai passar por toda essa aflição. Ele vai ser chicoteado. Ele vai receber uma quarentena de açoites que dilacerou com o seu corpo. Alguns morriam ali mesmo, mas ainda na força que ele tinha em seu corpo, provavelmente uma pessoa forte Jesus era. Ele aguenta a quarentena e ainda é obrigado a levar a cruz, coroa de espinho e tantas outras coisas.
foi esmurrado, cuspido, agredido, levou a cruz e foi até o Monte da Caveira. Ali Jesus Cristo foi crucificado. Jonas fugiu da presença de Deus e pagou para fugir da presença de Deus, indo ao contrário e procurando ficar o mais longe que ele pudesse da presença de Deus. Esse foi o projeto de Jonas. Qual é o meu projeto e qual é o seu projeto? Se você for honesto hoje, meu irmão e minha irmã, se formos honestos, em que direção em relação a Deus nós estamos indo? Estamos indo na direção dele, para ele, ou estamos indo numa direção contra ele, afastado dele? Essa é a condição que nós precisamos entender. Você está se aproximando de Deus ou está se afastando de Deus? Tiago disse: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. O tempo não é para se afastar de Deus, o tempo é para se chegar a Deus, porque o próprio Deus já se chegou a nós enviando Jesus. Mas nós entendemos também pelas Escrituras que um dia Jesus Cristo vai chegar para nós de vez, para levar o seu povo que se entregou a Ele, confiou nele e que está com Ele, para estar eternamente com Ele na glória. Inclusive, a própria história de Jonas e o peixe é aquilo que a gente chama na teologia de tipo. Foi um tipo do próprio Jesus. Quantos dias e quantas noites Jonas passou no ventre do peixe? 3 dias, 3 noites. Depois de morrer, quantos dias Jesus ficou sepultado? 3 dias. Depois o peixe vomita o profeta lá na beira da praia. Significa que ele saiu da sua sepultura, lembrando o mesmo tipo de Jesus que também não ficou na sepultura, mas foi ressuscitado por Deus ao 3º dia. Jonas vem nos lembrar o grande amor de Deus, quanto Deus nos ama. E o amor de Deus foi tão grande porque na história de Jonas os irmãos vão lembrar que depois que Jonas foi vomitado longe numa praia, ele depois põe-se caminho de Nínive e Deus disse para ele: vai agora e prega. E ele sai por um dia pregando na cidade de Nínive. Enquanto ele vai chamando o povo ao arrependimento, dizendo: vocês precisam se arrepender porque Deus vai destruir vocês em 40 dias. Todos quando começam a ouvir essa palavra, diz a palavra de Deus que sem exceção começam a se arrepender, começam a tirar vestes festivas e começam a se vestir de saco e começam a se humilhar, começam a jejuar. O próprio rei rasga a sua veste em sinal de dedicação, em sinal de se humilhar, de humilhação. Rasga a sua veste e faz um decreto que a partir daquele momento ninguém mais, nem grande nem pequeno, e não importasse a idade, todos agora não podiam nem comer e nem beber, todos estavam em jejum para arrependimento, para dizer que Deus poderia se voltar do mal que ele faria contra eles agora, que ele tinha prometido. E eles se arrependeram e Deus ouviu o arrependimento. Na semana passada nós falamos: se o meu povo, lembra? Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter, eu ouvirei dos céus. E não foi diferente com o povo de Nínive. Eles se arrependeram da sua violência, se arrependeram dos seus pecados, se voltaram para Deus. Eu e você, meu irmão, podemos nos arrepender, podemos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, podemos pedir a Deus que se compadeça de nós, podemos pedir a Deus que nos perdoe, porque muitas vezes nós pagamos para estar longe de Deus, quando nós deveríamos estar nos aproximando dEle. Como diz a própria palavra de Deus, aproximemo-nos com sincero coração na presença de Deus. Jonas para nós traz um ensinamento muito importante. Ele pagou para fugir da presença de Deus, no sentido contrário à direção que Deus queria dar. Jonas
fugiu e pagou para fugir da presença de Deus, para ficar o mais longe que ele podia da vontade de Deus. Jonas pagou para fugir da presença de Deus, sem entender que o Filho de Deus pagou o maior preço por nós. E qual é a nossa postura agora diante de Deus? O que nós estamos dispostos a fazer nessa noite? Eu quero te convidar a pensar. Eu quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida a Deus. Eu quero te convidar essa noite a parar. Eu quero te convidar nessa noite a tomar a iniciativa de ir na direção que Deus quer, na direção da vontade de Deus, para onde o Senhor nos envia, para que nós não possamos continuar indo na direção contrária do que Deus havia dito. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Ó Pai amado, te rendemos louvores e graças por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, porque muitas vezes nos vemos na história de Jonas, muitas vezes até pagando para fugir da presença de Deus, estando longe. Quem sabe, ó Deus, aqui nessa noite alguém está vivendo exatamente essa condição. Alguma coisa, alguma circunstância lhe fez investir no sentido de ficar longe da presença de Deus, longe do culto, longe dos irmãos, longe da congregação, longe da palavra, longe da oração, longe de uma vida de discípulo de Jesus Cristo. Mas o Senhor nos chama, o Senhor nos ama, e assim como o Senhor perdoou aquele povo e também ao seu profeta, que o Senhor também nos perdoe a nós, quando nós nos afastamos deliberadamente, ó Deus, de te servir, da tua presença. Ajuda-nos, ó Senhor, ajuda-nos para que possamos nos entregar a ti, em nome de Jesus, amém. Celebremos nossa história, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou.